Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor José Cícero Vasconcelos da Nóbrega, pastor da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, no Recanto da Zema. É com muita alegria e satisfação que estaremos com os irmãos compartilhando sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Queridos, falar sobre Tessalônica, a cidade de Tessalônica, localizada a aproximadamente 145 quilômetros a oeste de Filipos, foi fundada em 316 a.C. por Cassandro, que a nomeou em homenagem à sua esposa Tessalônica, uma meia-irmã de Alexandre o Grande. Os romanos obtiveram o controle sobre o reino macedônico por volta de 168 a.C. e transformaram Tessalônica na capital da província da Macedônia em 146 a.C. A proximidade da cidade à Via Inaciana e seu porto natural no mar Egeu facilitavam sua prosperidade comercial. Também era sede de grande parte da cultura antiga. Sua população, no primeiro século depois de Cristo, era composta principalmente por gregos, mas também havia uma grande presença romana e oriental, incluindo uma colônia de judeus da diáspora. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 1, indica que havia uma sinagoga judaica na cidade. Religiosamente, as seitas filosóficas tradicionais gregas e várias religiões egípcias e de mistério estavam bem representadas. Além disso, os líderes da cidade estimulavam a devoção local ao culto imperial para solidificar boas relações com Roma e com o culto local a Cabiro, para promover a unidade cívica. Atacar qualquer desses cultos significava praticamente atacar a própria cidade. Em 49 d.C., Paulo, Silas e Timóteo foram a Tessalônica. A proclamação de Paulo sobre Jesus, o Messias, atraiu alguns dos judeus, alguns gregos religiosos, gentios atraídos ao judaísmo que frequentavam os cultos da sinagoga, mas não chegavam a apresentar uma conversão completa, e não poucas mulheres distintas, conforme Atos capítulo 17, versículos 2 a 4. Outros convertidos vieram à fé diretamente do paganismo, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Estes novos crentes logo encontraram hostilidades, de acordo com 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 14. A conversão de mulheres distintas da comunidade inevitavelmente trouxe o novo ensinamento à atenção dos líderes civis. Logo, foram feitas acusações contra os convertidos e Paulo, Silas e Timóteo tiveram pouca escolha e precisaram deixar a cidade para que a nova congregação não fosse prejudicada. Nestas circunstâncias, duas preocupações ocupavam a mente de Paulo: o fato de que a congregação jovem pudesse ser destruída diante de pressões hostis e que o seu comportamento pudesse ser mal interpretado para detrimento do Evangelho. Por isto, o apóstolo tentou retornar rapidamente a Tessalônica, mas isto provou ser impossível. No capítulo 2, versículo 18, nós podemos perceber isso. Assim, o apóstolo enviou Timóteo de volta em seu lugar para fortalecê-los e encorajá-los. 1 Tessalonicenses 3, versículos 1 e 2.
quando Timóteo voltou para junto de Paulo, que nesta época estava em Corinto, trouxe boas notícias. A congregação não somente estava resistindo firme e fiel apesar das perseguições, mas também crescia em fé e amor. Capítulo 3, versículos 6 e 7. Este é o cenário de 1 Tessalonicenses. É possível que Paulo tenha escrito sua primeira epístola em Corinto como resposta às boas novas que Timóteo trouxera de Tessalônica. E na época da escrita de 1 Tessalonicenses, tanto Silas, Silvano, como Timóteo estavam com Paulo. A data tradicional situa a primeira carta aos Tessalonicenses em torno do ano 51 depois de Cristo. A jovem igreja precisava de algumas instruções importantes que Paulo precisava abordar. A igreja precisava de instruções importantes como vida santa, conduta sexual, responsabilidades moral e ética e esclarecimentos relacionados à parousia, a segunda vinda de Cristo. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses podemos dividi-la da seguinte forma. Primeiro ponto, saudação e agradecimento, que vai do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Segundo ponto, assuntos pessoais, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 13. 3. Instruções e exortações, capítulo 4, do versículo 1 a 5 e o versículo 22. Quarto ponto, oração final e bênção, capítulo 5, versículos 23 a 28. O apóstolo Paulo, um apóstolo experiente, ao sair de Tessalônica, vendo que a igreja estava sob ameaças e temendo as possibilidades de enfraquecimento da fé, ele envia Timóteo para que pudesse então colher tanto informações como também poder observar como estava o andamento daquela igreja. O apóstolo inspirado é o autor dessa epístola e ele segue o formato habitual de cartas antigas, apresentando primeiro o escritor, em seguida o destinatário e, por fim, dando uma breve saudação. Paulo menciona Silvano, nome romano de Silas, e Timóteo, mas é ele o autor da epístola. Romanos capítulo 4, versículo 9. Depois que Paulo se separou de Barnabé, de acordo com Atos 15, versículo 36 a 40, Silas tornou-se seu novo secretário. Na segunda viagem missionária, talvez tenha trabalhado como não só um novo companheiro na missão, como também o secretário. Silas era líder da igreja em Jerusalém, de acordo com Atos capítulo 15, versículo 2 e capítulo 2, versículos 23. E acompanhou Paulo e Barnabé a Antioquia para transmitir o decreto do Concílio de Jerusalém. Podemos ver isso em Atos capítulo 15, versículos 22 e 23. Ele ajudou a fundar a igreja em Tessalônica, Atos capítulo 17, versículos 1 a 4. E foi açoitado com Paulo em Filipos, de acordo com Atos 26, versículos 22 a 24. Timóteo também estava com Paulo na segunda viagem missionária.
Paulo considerava-o como um filho e amava-o muito. O relato de Atos 16:3 e 1 Timóteo 1:2 nos mostra essa realidade. A igreja, a palavra grega eclesia, era um termo familiar que significava qualquer ajuntamento ou assembleia. Do modo como é usado no Novo Testamento, essa palavra grega comum traz a lembrança a relação dos cristãos uns com os outros e com Cristo. Observa-se que Paulo se dirige aos cristãos em Tessalônica como um corpo e não como a cristãos individuais. Na igreja primitiva, a crença em Cristo sempre levou ao ajuntamento de cristãos. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 27. O apóstolo Paulo mostra a unidade da igreja de Tessalônica com o Pai e seu Filho Jesus Cristo, conforme 1 João capítulo 1, versículo 3. Os tessalonicenses que haviam abandonado os ídolos e se voltado para Deus, e os judeus criam que Jesus era o Messias prometido, através de quem obtiveram a paz com ele e com o Pai. A ordem, graça e paz sempre é mantida no Novo Testamento, uma vez que é a graça de Deus a única base para a paz de seu povo. No versículo 2, com gratidão e louvor a Deus, o apóstolo oferece ações de graças pelos tessalonicenses. O apóstolo nos mostra a necessidade de orar sempre, não somente por nós mesmos, mas pelos outros, por pessoas ou por circunstâncias. Estes primeiros homens a implantar igrejas entregavam-se à oração, bem como à pregação do Evangelho, Atos capítulo 6, versículo 4. Como em outras cidades, eles sofreram dores de parto para dar à luz a igreja em Tessalônica, e essa jovem igreja estava profundamente arraigada no coração deles. No capítulo 2, versículo 13 e 17, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos mostra esse amor de Paulo àquela congregação. Versículo 3, nós podemos ver a vívida lembrança que o apóstolo tem da excelência espiritual dos tessalonicenses. Leva o apóstolo a usar a tríade fé, caridade e esperança, que apresenta a causa inédita e a essência das orações incessante deles. A fé que eles possuíam era verdadeira e viva, porque era uma fé em ação. Onde quer que haja uma verdadeira fé, ela estará trabalhando e terá uma influência sobre o nosso coração e vida, fazendo-nos trabalhar para Deus e para a nossa própria salvação. Observa-se o contraste entre obra e trabalho. Enquanto obra pode ser estimulada, o trabalho muitas vezes implica em esforço tão árduo a ponto de chegar até a exaustão. Os cristãos de Tessalônica depositavam firmemente sua esperança na volta de Cristo. Observa-se que cada uma das virtudes tem Cristo como seu objeto. Jesus sempre é o foco. Um bom padrão para avaliar qualquer serviço cristão deve ser: o que estou fazendo glorifica a Cristo? Foi o que Paulo escreveu no capítulo 3, versículo 17, na parte A. Tendo o que fizeram, tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, a parte A: assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Queridos, nós queremos rapidamente ver com os irmãos uma igreja tão nova, uma igreja que em pouco tempo ela foi implantada, mas uma igreja que realmente ela foi bem alicerçada na palavra, ela criou raízes profundas e diante das adversidades, diante dos vendavais que se levantaram contra esta igreja, mesmo os missionários que fundaram a igreja não estando presente, mas eles conseguiram permanecer firmes na fé, e o que podemos perceber até aqui no presente momento é que aqueles homens, aquelas mulheres que eram gentis, que não eram judeus, romanos, gregos, eles deixaram os seus ídolos, se converteram a Cristo, e o que é impressionante é que quando Timóteo volta para trazer as instruções daquilo que ele precisava passar para o apóstolo Paulo, quando Timóteo informa Paulo da igreja como ela estava bem alicerçada, Paulo encheu-se de gratidão e de louvores a Deus pela vida dos tessalonicenses, e principalmente porque a fé destes tessalonicenses, elas não era apenas algo abstrato, mas ela era evidenciada através de ações. Oxalá que possamos nesta manhã estarmos atentos para este grande exemplo que a igreja de Tessalônica nos traz, de termos uma fé operante ao ponto dela nos estimular, mas também estimular a outros. Nós queremos capítulo 1 em 2 etapas. No próximo estudo continuaremos ainda no capítulo 1, e minha oração a Deus é que Deus possa nos abençoar e poder nos fazer cada dia frutífero, produtivo no seu reino. Que Deus abençoe a todos, concedendo um dia de paz, de graça e vitória.